Eu sou o professor Álvaro Ramos, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS. Hoje é dia 6 de maio e esse vídeo ele é um alerta e um pedido para o senhor prefeito Nelson Marquesa Júnior, para o secretário da Saúde Pablo Sturmer e para os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Porto Alegre. Semana passada foi aprovado um decreto de abertura de flexibilização do isolamento social aqui em Porto Alegre. E eu tenho acompanhado de perto os dados da cidade, os números, eu tenho feito análises semanais sobre o crescimento do número de casos da Covid-19 aqui em Porto Alegre. E é por isso que eu quero falar com os senhores e senhoras. Primeiro, eu sei que vocês devem estar acostumados já com esses números, mas não custa nada contextualizar. Então eu queria apresentar esse gráfico aqui para vocês, da evolução de todos os casos da Covid-19, junto com os casos ativos e o número de pacientes em UTI. Eu tirei esses dados, que eu sempre faço, dos boletins da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente vê aqui em Porto Alegre algumas informações muito importantes. Primeiro, que o nosso aumento proporcional semanal, principalmente aqui desde o dia 2 de abril, foi muito pequeno. 20% numa semana, 24%, e nas duas últimas semanas de abril, 11% de aumento e 15% de aumento. Saiu uma reportagem ontem na Gaúcha ZH, que inclusive compara Porto Alegre com todas as capitais do Brasil, e a gente era a capital com menor aumento proporcional do número de casos entre todas as capitais do Brasil. Isso demonstra que Porto Alegre está fazendo a coisa certa no combate ao Covid, na tentativa de barrar o avanço da doença. E grande parte dessa responsabilidade é da Câmara Municipal, é do secretário de Saúde e é do prefeito. Só que, agora com esse decreto de abertura do comércio, que foi também destaque nos principais jornais da cidade, com 145 mil pessoas podendo voltar ao trabalho, a gente se preocupa um pouco. Será que esse aumento vai se manter? Então eu queria observar isso. O que aconteceria se o aumento de 15% semanal fosse mantido na cidade? A gente teria até o dia 28 de maio 853 casos na capital, com 15% de aumento semanal, contando a partir aqui do dia 30 de abril. A gente sabe que podem ter casos represados nessa semana, então a gente conta 15% na semana inteira, chegando em 561 casos daqui a 2 dias. Outro fato muito importante da cidade, que para mim é o principal, e por causa desse fato a gente está lidando bem com a situação, é o número de casos ativos, que até hoje nunca passou de 231 em nenhum dia. Desde o dia 2 de abril a gente fica sempre nessa faixa de 200 a 230 casos. Então a gente pode marcar aqui 250 casos, por exemplo. Se algum dia a gente passar de 250 casos ativos, isso também é um alarme para o nosso sistema de saúde. E, finalmente, os pacientes internados em UTI, que também vêm mais ou menos com o mesmo número desde o início da pandemia. A gente nunca passou de 50 pacientes em UTI, e se algum dia a gente chegar a 70, 80 pacientes em UTI, isso tem que acender um alarme. Então aqui a gente tem 3 alarmes para visualizar. A gente tem 3 indicadores que a pandemia pode estar saindo do controle. E aqui vem o meu pedido. Caso algum desses alarmes seja soado, que o poder público tenha a humildade e a sabedoria de voltar atrás nessas decisões de reabertura do comércio. Porque não adianta esperar a pandemia ficar descontrolada para voltar atrás. A gente sabe que todas as ações demoram entre 10 a 14 dias para fazer um efeito real, e 10 a 14 dias numa pandemia descontrolada podem ser muito danosos. O meu ponto de vista é que é importante, sim, proteger o emprego e renda tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, mas é mais importante a gente proteger a vida da população.
Então era isso, muito obrigado.